Eu sou a professora Cleonete, nós estamos aqui hoje para a nossa terceira aula da disciplina de Ética Profissional e Cidadania. Agora que nós passamos aí um período fazendo as atividades no AVA, né? Estivemos aí um pouquinho fora do AVA, voltamos hoje. Damos muito boa noite para todos que estão aí em todos os polos em Rondônia. Boa noite, professor Melk. Boa noite, professora Cleo. Boa noite a todos dos polos EAD aqui no estado de Rondônia, alunos e tutores. Nós estamos aqui no chat, né? Nós gostaríamos da participação de vocês, as perguntas que vocês tiverem, não deixe de mandar para nós, porque no intervalo a gente sempre seleciona as perguntas dos diversos polos espalhados aqui em Rondônia, para a gente poder estar fazendo esse feedback e esse contato com vocês. Ok? Eu sou o professor Melquisedeque e sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso. Obrigada, professor. Bem, hoje nós temos muito conteúdo para ver, já os nossos últimos conteúdos. Na próxima aula a gente já vai fazer a revisão. E hoje nós vamos trabalhar as concepções éticas contemporâneas e ver também a questão da ética profissional, né, que é o nome da nossa disciplina. Dentre essas concepções que nós vamos ver, nós trouxemos aqui a ética do discurso, a ética latino-americana, a ética dos direitos humanos, ecoética, que é uma ética que está muito aí em voga hoje, a ética empresarial, porque como nós vamos falar da ética profissional, nós não podemos deixar também de falar um pouco sobre a ética profissional. E dentro da ética profissional, nós vamos ver o código de ética, que é a ética deontológica da ética profissional. Para iniciar, nós vamos falar sobre a ética do discurso. A ética do discurso, ela é uma ética contemporânea, como nós já falamos, ou seja, uma ética do nosso tempo. E tem como um dos principais pensadores aí que iniciaram essa disciplina, o Habermas. Por que o Habermas? Porque ele traz para a gente a teoria do agir comunicativo. Essa teoria do agir comunicativo do Habermas, ela é aplicada à ética e pressupõe que o homem constrói a sua racionalidade ao longo da história a partir do quê? A partir de um agir comunicativo. Ou seja, o homem age e esse agir é comunicante. E através desse agir, ele descobre, constrói e entra em consenso sobre as verdades. Então, gente, nós vamos partir dessa teoria do Habermas, essa teoria do agir comunicante, desse homem como ser comunicante, para falar sobre a ética do discurso. Então, é essa ideia que abre a ideia da ética do discurso. Então, essa ética do discurso, ela se fundamenta em quê? Na racionalidade humana e na sua capacidade de democraticamente, é muito interessante a gente frisar essa palavra democraticamente, porque ela inclui aí o fato de nós estarmos nos relacionando com as pessoas e nesse nos relacionar, nós podemos analisar, discutir, ponderar e estabelecer os nossos valores e as nossas regras de convivência. Então, essas regras de convivência, elas têm que ser regras democráticas. A moralidade na ética do discurso, ela tem que ser estabelecida pelo consenso. Olha aí novamente a ideia de democracia, sem dominação de uns sobre os outros, né? Em uma sociedade democrática, nós não vamos ter essa dominação, ou pelo menos não deveríamos ter. Então, nós temos 3 condições básicas para que nós possamos agir de acordo com a ética do discurso, ou seja, uma sociedade, para
agir eticamente, para que todos possam agir eticamente, para que nós possamos nos relacionar de maneira ética, nós temos que atender a alguns critérios. Esses critérios, eles são critérios democráticos, nós vamos perceber aqui. Então, são 3 condições básicas. A primeira, todas as pessoas podem participar do discurso que acontece na teoria e na prática social. Mas, professor, o que é esse discurso? Esse discurso que a gente vai falar tanto aqui nessa teoria, nessa ética do discurso, é que todos nós temos o direito de questionar. Olha aqui, as pessoas podem questionar, fazer novas afirmações a partir de suas necessidades e convicções. Nós estamos vendo isso hoje no Brasil, no movimento Vai para a Rua, né? Onde as pessoas vão e elas estão questionando, elas estão buscando respostas a partir das suas necessidades, né? Independente da Copa, independente do que for, nós estamos voltados para atender o quê? As nossas necessidades. E uma última condição para que uma sociedade possa agir eticamente, de acordo com a ética do discurso, é a de que ninguém pode ser impedido, nem mesmo por forças internas ou por forças externas ao discurso. Então, o que seriam essas forças internas ou externas? Eu vou pedir aqui a ajuda do professor Melquisedeque para a gente falar um pouco sobre essas forças internas e externas. Professor, quais seriam essas forças que nos impedem ao discurso? Então, professora Cléo, um exemplo básico e basilar para a gente entender toda essa parte teórica. Imagine que você está numa empresa, você se prepara aqui no curso, se forma, vai para uma empresa e lá nessa empresa, ao bom tempo você vem desenvolvendo o teu trabalho e você depois tem um poder de fala, já fica um bom tempo na empresa, só que o teu chefe agora não te deixa falar, você não tem espaço, os teus colegas de trabalho, de uma forma ou de outra, eles ficam te coagindo a você sempre ficar calado, você não tem opinião. Nós estamos trazendo esse exemplo para dentro da empresa, porque é o nosso foco de estudo. Imagine também que você está na tua família e você também não tem nem poder de fala, porque as pessoas te recriminam, te colocam, isso seria o exemplo das forças internas, daquela a qual você é pertencente ao grupo. As forças externas, como foi colocado, por exemplo, na questão do movimento social, nós tivemos de 1964 aproximadamente 1985, um regime político aqui no Brasil da ditadura, onde reprimia pessoas que queriam fazer o seu discurso e, de repente, elas não tinham toda por assim dizer, esse discurso, não tinha essa fala, porque eram reprimidas, seja numa música, seja num escrito sequer, e aí ele pegava, era extraditado, tinha que ser exilado para outro país. Quando essa força externa, ela acaba silenciando as pessoas. Então, nós temos o exemplo tanto de interna, pode ser um grupo pequeno, quanto das forças externas. Obrigada, professor. Bem, esses exemplos do professor Melk deixa bem claro para a gente essas condições para uma sociedade ética dentro da ética do discurso. Professora, a senhora está falando apenas do discurso, da fala? Não, nós estamos falando do discurso enquanto um meio de dominação. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos várias instituições, várias categorias. Cada categoria tem as suas necessidades, portanto, tem que ter o seu discurso, tem que ter a sua fala e tem que ter direito a reivindicá-la. Vamos aqui para o próximo. Uma outra ética que nós vamos falar é a ética latino-americana. Essa ética é uma ética que, como o próprio nome diz aqui, né, gente, latino-americana. Ela é uma ética que diz muito de nós aqui no Brasil e ela tem como uma das figuras primeiras a Paulo Freire, né, que foi um grande pedagogo, um grande filósofo aí no sentido de desenvolver ideias, que desenvolveu a filosofia da libertação.
Então, o que Paulo Freire fala para a gente muito, ele traz essa ideia de uma moral que considera a realidade social excludente da América Latina. Nós vivemos em um continente onde os países são países em desenvolvimento, né? É a terminologia que a gente usa agora, mas nós costumávamos usar a terminologia países de terceiro mundo. Então, esses países da América Latina, latino-americanos, são países onde nós temos uma desigualdade social muito grande, né? Onde nós temos dois extremos, né? Nós temos pessoas muito ricas, riquíssimas, e pessoas muito pobres. Então, a gente tem aqui, né, essa desigualdade muito grande. O que a ética latino-americana de Paulo Freire busca, entre outras coisas, é que nós pudéssemos trabalhar para que essa desigualdade fosse minimizada. Nós sabemos que é uma utopia a igualdade para todos, mas nós temos que buscar a equidade. O que é equidade, gente? Olha, eu dei o exemplo aqui, né? Nós temos pessoas muito ricas, extremamente ricas, e pessoas extremamente pobres. O que seria equidade? É nós aproximarmos, né? Essa distância que é tão grande, vamos trazer menos, vamos dar dignidade para quem está aqui embaixo, subir, incluir essas pessoas, dar uma maior dignidade. Isso seria uma equidade. Então, o discurso da ética latino-americana, ela traz no seu, assim, principal eixo a questão da desigualdade, da dominação de uns sobre os outros. Vamos ver aqui o que fala mais um pouco sobre o nosso texto. Bem, então o principal conceito que essa ética latino-americana traz para a gente é uma ideia de alteridade. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? E essa palavra alteridade, ela tem, né? E no Emmanuel Levinas, também um filósofo, ele que primeiro traz para a gente esse conceito de alteridade. Vamos ver aqui o que seria essa alteridade. Não podemos entender o outro a partir do nosso ponto de vista. Não podemos entender o outro a partir do nosso ponto de vista. Precisamos entender o outro desde ele mesmo, desde a sua alteridade. Então, a palavra alteridade vem de alter, que quer dizer outro, né? Então, a ética latino-americana, ela traz para a gente essa reflexão do outro, ou seja, de uma sociedade que é desigual, né? Que nós temos aqui ricos e pobres, então uma desigualdade aí entre essas pessoas. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Esse aqui está em um determinado lugar e este aqui está em outro. Então, essa ideia de alteridade. Na ética latino-americana, nós temos um discurso dominante. Olha a ideia do discurso de novo aí, da ética do discurso, né? Esse discurso dominante, ele tende a anular a alteridade. Ou seja, o que vale é o que aqui nós estamos representando esse como rico, né? Fala. Então, o rico, ele tem a fala. A classe dominante, ele tem a fala, ele tem o discurso. Enquanto o outro tem o seu discurso nulo, ele não tem nem mesmo a possibilidade de falar. Então, vocês vejam que a palavra discurso aqui, né, já mostra pra gente que há uma relação entre essas duas éticas. O não respeito à alteridade implica na dominação da verdade. Então, se nós encontramos apenas uma classe que tem a voz, apenas uma classe que domina através da riqueza, apenas uma classe que domina através dos meios de comunicação, nós vamos ter aí apenas uma verdade. Então, o que Paulo Freire e os outros filósofos trazem para a gente é uma reflexão sobre isso, né? Vou voltar aqui na alteridade,
professor Melk trazer um exemplo para a gente, quem seriam esses outros na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de alteridade na nossa sociedade, a gente está falando de quem, professor Melk? Quem seriam esses outros? Então, professora Cléo, se a gente fosse fazer um resgate na história, o outro seria, nessa questão da alteridade, o dominante seria a burguesia, o outro seria o proletariado. Vamos trazer para o Brasil. Durante muito tempo os negros, sem voz nenhuma, o próprio brasileiro, né, o povo brasileiro que foi reconhecido como cidadão, bem depois, a mulher, o índio, o excluído, o pobre. Então, vários exemplos que mostram para nós a alteridade. Enquanto se tem um discurso dominante, o outro não tem poder de fala. Por isso, professora Cléo, cabe aqui o negro, o índio, o excluído, aquela pessoa que não consegue ter voz, por exemplo, na sociedade, quando há, por exemplo, um discurso dominante. Obrigada, professor. Então, gente, vejam que esse outro é todo aquele que não sou eu, né? E, no caso da América Latina, todo aquele que é excluído, que é dominado, que é explorado, como as mulheres foram exploradas, foram dominadas por muito tempo, né? Os índios não têm os seus direitos totalmente resguardados, o homossexual, essa discussão que nós temos aí em relação à homofobia, a criança, o idoso. Então, o outro é aquele que não sou eu, mas que, na verdade, sou eu também, de alguma forma, né? Porque eu tenho que me ver no outro, nós já falamos sobre isso aqui. Vamos para a próxima. Então, essa ética, qual que é o princípio ético? Né? Ele é baseado na necessidade de respeito à alteridade do outro. Então, eu tenho que respeitar o outro nas suas necessidades. Eu tenho que respeitar o outro na sua dor, para que o outro possa ser o que é e conquiste o seu espaço no mundo. Olha só a conquista do espaço que nós estávamos falando, da mulher, do negro, da criança, do idoso. O princípio ético é tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão. Então, qual é o princípio da ética da América Latina? Tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão social e afirma a identidade da alteridade do excluído. Então, o que os teóricos da ética da América Latina buscam é modificar esse processo de exclusão social, ao mesmo tempo em que querem e buscam uma identidade para a alteridade, uma identidade para o excluído. A ética da América Latina, gente, ela traz para a gente especialmente uma reflexão política, como o professor Melk disse, para que nós possamos o quê? Superar a dominação social que gera a exclusão. Essa dominação social, ela se dá muitas vezes através de práticas ilegais e, portanto, imorais, né? Quando um empregador explora o seu trabalhador, não paga devidamente. Então, esse trabalhador e essas pessoas, dentro dessas práticas aqui que a gente está colocando, que a gente pode falar também da corrupção, né? Que é uma das coisas assim que a gente sofre muito aqui no Brasil, em toda a América Latina. Aí as pessoas buscam o quê? Lutas sociais, tanto no campo quanto na cidade. Essa é uma forma que as pessoas buscam para conseguir buscar, né? Não, a gente sabe que não vai, pode até não conseguir, mas a gente vai buscar superar essa dominação social. Isso nós estamos falando enquanto sociedade, né? Mas existe também uma conduta individual que deve ser observada na ética latino-americana, desculpa. Uma mudança nas relações sociais, de gênero, e uma superação do machismo, da homofobia e etc. Então, eu tenho que respeitar o outro. Eu, enquanto sociedade, tenho que lutar pelos meus direitos sociais, mas eu, enquanto indivíduo, tenho que respeitar, né, a individualidade dos outros. Uma outra ética que a gente vai falar também, gente, é a ética dos direitos humanos.
essa ética, vocês estão vendo que a gente está falando assim, bem rápido sobre uma, depois sobre outra, porque na contemporaneidade a gente tem várias concepções éticas, mas uma complementa a outra. Vocês vão ver que a gente está falando, a gente falou da ética do discurso, mas quando a gente vai falar da ética da América Latina, vocês viram que tem também essa ideia de uma exclusão, de uma dominação, né? Seja ela pelo discurso, seja ela por uma questão econômica financeira. Agora, na ética dos direitos humanos, nós vamos também falar desses dois temas. Por isso que a gente está colocando uma bem assim, depois da outra, para a gente não perder o raciocínio, tá? Vamos lá. A ética dos direitos humanos, ela aparece, então, no final do século XX. E por que a gente fala dessa ética? Porque no mundo inteiro, na história da humanidade, nós sempre tivemos algumas dificuldades em estabelecer critérios e valores para definir as normas éticas ou as normas morais. Então, quando a gente fala de moral, a gente vê que uma sociedade tem uma determinada norma, enquanto em outra a gente tem outras normas, né? Então, qual seria o critério? O critério seria o ser humano. Esse ser humano, independente de onde ele esteja, ele possui direitos. E esses direitos são inalienáveis e, por isso, precisam ser respeitados. Olha, gente, no nosso dia a dia, a gente sempre está buscando, na nossa reflexão ética, critérios. Como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? O que é certo? O que é errado? A ética dos direitos humanos, ela traz para a gente o seguinte, olha, o primeiro critério é a humanidade. Todos somos seres humanos, portanto, todos temos que ter dignidade e todos temos que nos respeitar. Então, se a gente parte desse princípio, né, a gente vai buscar acertar sempre, ok? Como eu já falei, na história da humanidade, a gente sempre vai estar tendo dificuldade aí para estabelecer esses critérios para a definição das normas éticas. Então, os direitos humanos, eles servem aí como uma espécie de quê, gente? De guardiões da conduta dos estados, não só dos indivíduos, mas também dos estados, seus aparatos de segurança. Então, a ONU, na sua reunião, as reuniões que acontecem sempre da ONU, eles estão sempre discutindo essa questão dos direitos humanos, né? Para que os países, enquanto Estado, possam estar aí garantindo, né? Sendo guardiões dos direitos humanos. Então, os direitos humanos podem se tornar um grande critério para a conduta ética dos povos e das nações. Então, além de os direitos humanos funcionarem como um critério para a conduta individual, né, nós podemos partir do princípio dos direitos humanos, os povos e as nações também devem partir desse princípio. Os direitos humanos, ele passa por um processo de evolução, que aí no livro de vocês vai estar explicando bem direitinho sobre esse processo aí. Ele passa pela primeira geração, pela segunda geração, pela terceira geração e pela quarta geração. O que seria isso? Na primeira geração, o que se discutia era a questão dos direitos civis e direitos políticos. Então, o direito da pessoa de votar, de ser votada, de ser julgada dignamente. Na segunda geração, os direitos sociais e econômicos, né? Aqui no Brasil, a gente passa por esse processo, especialmente em 1988, quando a gente tem a nossa Constituição que vai garantir esses direitos sociais. A terceira geração dos direitos humanos, é uma geração que vai discutir a questão dos povos, das etnias e das nações. E a quarta, que é essa que nós estamos vivendo, especialmente aqui no curso de vocês, da inovação tecnológica e da possibilidade de intervenção na vida humana. Aí a gente vai ter toda uma discussão dentro da bioética, que a gente não vai falar aqui, mas que vocês podem estar lendo sobre isso aí.
E aí, uma outra ética também da contemporaneidade é a ecoética, que tem como principal pensador Edgar Morin, quando ele fala para a gente da teoria da complexidade. Então, ele diz que para que nós possamos compreender problemas complexos, então a sociedade hoje ela vive com problemas complexos, né? Nós precisamos ter estudos complexos, ou seja, exige que as ciências trabalhem em conjunto. Então os cientistas vão buscar aí esse conjunto, buscar conhecer os problemas sociais em todas as ciências. Então essa ecoética, gente, ela fala de uma ética planetária, que se impõe ao homem como uma necessidade de sobrevivência futura. Esse também é um tema que a gente está falando muito aí, né? O tema da ecoética. Então, nós estamos preocupados com o meio ambiente, com os animais, com as florestas, com a água, né? Que é um recurso aí que é esgotável. Então, quando a gente se preocupa com o planeta Terra, na verdade, nós estamos nos preocupando conosco também, né? E é na nossa relação social que a gente vai estar tendo que trabalhar ações para defender o planeta e defender, ao mesmo tempo, a humanidade. Então, a ecoética ela vai se basear nessa ideia aí. A ecoética, ela traz para a gente a necessidade da autoética, ou seja, cada um tem que eleger finalidades e integrá-las na alma. Ou seja, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que conseguir ou começar por mim. Então, eu sou a pessoa que tenho que ter uma atitude ética para mudar o mundo. Então, a ecoética é uma ética política que se pretende verdadeiramente humana. A gente fala de ecoética, mas nós estamos falando de uma ética verdadeiramente humana. Primordialmente, a restauração do sujeito responsável. Sempre que a gente fala de um sujeito ético, a gente está falando de um sujeito responsável. E a ecoética, ela traz essa ideia para a gente, a ideia de uma autoética. Se eu quero viver em um mundo melhor, eu tenho que fazer desse mundo um mundo melhor. Uma ecoética supõe a solidariedade, a incitação às boas vontades de todos para salvar a humanidade do desastre. Então, quando a gente fala aqui da incitação às boas vontades, nós estamos voltando lá à autoética, ou seja, cada um tem que buscar salvar a humanidade. Não aceita uma autoridade intelectual, né, como fundamento da racionalização do real, ou seja, cada um tem que, a partir da sua racionalidade, pensar a humanidade e pensar o planeta. E como que nós podemos fazer isso? Olha aqui uma resposta que a ecoética traz. Através das redes de produção do conhecimento, redes de busca de soluções. Essa palavra rede, gente, tem a ver com o quê? Com a internet, exatamente, com a informática também, né? Então, essas redes que nós estamos falando é a internet mesmo, né? E todas as redes que as pessoas podem usar para buscar melhorar o mundo, buscar melhorar a humanidade, buscar melhorar o planeta, ok? E aí nós temos a ética empresarial, né, que refere-se aos valores que são observados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores e funcionários. Uma postura ética é fundamental para a sobrevivência da empresa no mundo empresarial. Então, gente, a empresa, ela busca uma ética, por quê? Porque no mundo de hoje é fundamental que essa empresa seja ética, porque senão ela não vai sobreviver no mundo empresarial, no mundo dos negócios. Então, qual é a palavra que vai prevalecer aí? É a coletividade. Vai prevalecer o quê? O nós sobre o eu. Então, eu não posso, enquanto empresário,
querer ter muito lucro, ficar rico, independente das pessoas e da qualidade do serviço que eu vou trazer. Então, eu posso querer crescer enquanto empresa? Posso, mas eu tenho que buscar uma qualidade no meu serviço, no meu produto, e eu tenho que ser ético com os meus clientes, com os meus funcionários e com a sociedade, ok? Então, os valores que se buscam são valores que estão baseados na confiança mútua e na solidariedade. Os colaboradores têm que ter uma consciência crítica em relação à relação que ele tem com essa empresa e tem que se construir também uma identidade. Ou seja, a empresa tem que ser coerente. Ela não pode dizer que é ética e fazer coisas antiéticas, né? Como a gente ouve sempre a frase, aqui nessa empresa é assim, nós somos democráticos, nós fazemos a coisa certa, nós cuidamos do meio ambiente. Então, ele está dizendo isso, mas será que ele está fazendo isso? Então, essa pergunta o consumidor se faz, né? E se ele não atender, ele vai estar aí correndo o risco, né, de sair do mercado. E aí, dentro da ética empresarial, gente, nós temos aqui a nossa ética, né? A ética profissional. Nós, enquanto profissionais, temos que ter uma postura profissional ética, valorizar a profissão e bem servir aos que delas dependem. Ah, professora, então o que é essa postura profissional ética? Olha aqui o que é. Um profissional que tem uma postura ética, ele valoriza a sua profissão e ele serve bem aqueles que precisam do seu trabalho. Seja esse que depende aqui do trabalho, o seu chefe, a sociedade, seja quem for, ele vai ter que servir bem. Então, ele precisa formar um perfil profissional, que é o que nós estamos fazendo aqui, gente. Olha, aqui no IFRO vocês estão tendo uma formação técnica e também uma formação moral. Um profissional, para ele ser um profissional ético, para que ele haja eticamente na profissão, ele precisa, em primeiro lugar, ele vai procurar um emprego. Ele chega lá, leva o currículo dele e fala assim, olha, eu vim aqui para essa vaga. Muito bem, você veio para essa vaga? Que ótimo. E aí, qual que é a sua qualificação? Aí ele traz lá o papel, o currículo com a qualificação. Nossa, que bom, você tem o curso de informática para a internet, mas que ótimo, muito bom. Então, nós vamos contratá-lo. E se por acaso essa pessoa não fez bem esse curso, burlou o curso de alguma maneira, não teve uma formação técnica boa, ele está sendo ético ou antiético? Né? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. E se por outro lado, ele só disser assim, não, mas eu conheço tudo, não fiz o curso, mas sei tudo, você pode me contratar. Sendo que ele não sabe. Né? Aí a gente já sabe, ele está sendo totalmente antiético. Então, o que está faltando para essa pessoa? Uma formação moral, né? Porque um sujeito que é ético, ele nunca vai dizer que tem uma qualificação que ele não tem. Já começa por aí a questão da ética profissional. Vamos voltar aqui ao quadro. Então, esse profissional ético, ele tem iniciativa, tem condições de deliberar o que é bom e propor inovações. Por que ele tem condições de deliberar o que é bom, gente? Porque ele deve ter isso aqui, ó, essa formação moral. Então, em uma empresa, às vezes, acontece isso aqui, que a gente está vendo. Um conflito entre a ética individual e a ética da empresa. Porque, às vezes, você verifica que o que está acontecendo na empresa não é muito correto e você fica nesse conflito entre manter o seu emprego e identificar, né, na empresa aquilo que não lhe convém, que não é ético. Então, essa postura profissional, enquanto sujeito ético, de compreender as normas, assumir voluntariamente uma postura ética no trabalho, essa é uma postura profissional esperada dentro da ética profissional. Um sujeito que assume voluntariamente. Eu não sei se vocês lembram das nossas últimas aulas, nós falamos, olha,
Para ser ético, é preciso querer. Eu preciso querer ser ético. Ninguém me obriga a ser ético. É uma questão de querer. Eu tenho que querer ser ético. Esse querer significa o quê? Que eu tenho que agir de forma consciente e de forma livre para assumir uma postura contrária ao que não for correto. Então, se não é correto, eu vou assumir uma postura contrária para que eu possa manter a minha imagem profissional. Então, para isso, eu tenho que ter uma consciência e tenho que buscar critérios claros. Esses critérios, muitas vezes, eles vão ser dados por quem? Pela própria empresa, né? A própria empresa vai colocar para você o que é correto dentro daquela empresa. Onde é que a gente vai ver isso aí? Onde é que a empresa vai colocar? Dentro do Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional, geralmente, ele é conhecido como Código Deontológico, que é o conjunto dos deveres, tá, gente? Olha, aquilo que é exigido no exercício de uma determinada profissão, que se expressará em obrigações profissionais, ou seja, o que um profissional deve fazer e o que ele não pode fazer no exercício da profissão. Olha essa palavra aqui, gente, deve. Vocês lembram de Kant, que nós falamos da ética deontológica de Kant? Kant trouxe para a gente essa ideia aqui da ética do dever, né? Na nossa segunda aula a gente falou do Kant e da ética do dever. Então é baseado nessa ética do dever de Kant, né? Nesse código deontológico que nós temos que agir profissionalmente. Então a nossa ação profissional, ela tem que estar de acordo com esse código. E a ética na área da informática? Olha aqui, nós temos alguns problemas éticos, como o roubo de software, cópias, hackers, disseminação de vírus, invasão e destruição de banco de dados, invasão de privacidade, espionagem, roubo em contas, entre outros. Então, a imagem, gente, que vocês vão construir aí na empresa ou na sociedade, ela depende do que você vai fazer e também do que você não vai fazer, né? Do seu empenho e dedicação nas relações sociais e profissionais. Então, vejam que esses exemplos aqui, gente, é tudo que a gente não deve fazer. Então, a nossa imagem profissional, ela vai estar baseada naquilo que a gente faz, mas também, principalmente, daquilo que a gente não faz. Então, vejam, na área de informática, isso é muito interessante porque a gente não entende muito de informática, né? Nós que somos leigos, vocês que já estão aí no curso já entendem. Então, nós vamos entregar para vocês toda a nossa confiança. Porque se, por exemplo, vai uma pessoa na minha casa para fazer uma limpeza, eu sei ver se ela está trabalhando bem, se ela está fazendo certo ou não, porque eu sou dona de casa. Mas se eu dou o meu computador para alguém fazer alguma coisa, ou se eu resolvo abrir um site, uma página para vender alguma coisa na internet, eu não entendo nada disso. Mas você entende. Então, eu vou contratar você se eu tiver total confiança em você. Eu vou pensar o seguinte, ora, o João não vai, olha só, eu vou voltar para cá. O João não vai fazer isso comigo. Ele nunca vai me colocar numa situação difícil, né? Então, ele é um profissional ético. Ele age de acordo com a moral. Ok, gente? Então, o profissional ético é aquele que busca dentro do... Se na sua profissão não tem um código de ética, né? Você está numa empresa, ela não tem um código de ética, mas ela vai ter ali a ética empresarial. A empresa vai mostrar para você quais são os valores que ela tem, né? Então, a partir do quê? Às vezes existe lá um documento que está dizendo o que a empresa espera do funcionário ou não. Existem empresas que não têm esse documento, mas tem a figura do patrão, como ele se comporta, como ele se relaciona com os colaboradores, como que ele se relaciona com a sociedade. Então, se ele é uma pessoa correta, ética, e deve ser, para estar no mercado, né? É porque a empresa é ética e correta. Então, você vai estar agindo de acordo com ele. Ok, gente?
Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão da nossa aula, né? Agora nós temos aí uma atividade que vai trazer aqui um pouco dessa realidade que nós colocamos hoje, da ética profissional e dessas éticas contemporâneas que nós vimos. Nós vamos esperar aqui, eu e o professor Melk, pela resposta de vocês, ok? Mandem bastante resposta para a gente, porque olha, a gente está na aula passada, nós não recebemos muitas respostas. Essa nós queremos trabalhar bastante, ok? Aguardamos vocês daqui uns minutinhos. Olá, estamos de volta. E aí, gostaram da charge? Discutiram bastante? O professor Melk agora vai falar um pouquinho da charge para a gente, ver o que o pessoal comentou, né, quais foram as respostas que chegaram. E aí, professor, o que chegou aí para a gente? Então, professora Cléo, a atividade ela tem um objetivo, né? E o objetivo é conhecer, aí é para você apontar as principais condutas éticas, né, que devem nortear aí o profissional no exercício da sua profissão e identificar também os comportamentos antiéticos nessas relações profissionais. A gente tem uma charge, eu gostaria de trazer ela aqui. A charge é sobre o cuidado com o oportunista. Ele não é competente como você, não tem as habilidades que você tem, mas vive tentando roubar o que você conquistou, né? Então, nós temos a pergunta foi: a ética profissional se constitui em princípios básicos que orienta o profissional para o exercício de uma profissão. Os códigos de ética determinam a conduta ética do profissional. Então, a partir da charge e da afirmação acima, os nossos alunos têm que apontar aqui as principais condutas éticas que devem nortear esse comportamento profissional e também os comportamentos antiéticos nessas relações profissionais. Nós temos aqui várias contribuições, né? O pessoal está participando. O Jean Maia, lá de Vilhena, né, dividiu lá em grupos e na primeira questão ele colocou: falar a verdade para o cliente. 2. Cobrar preço justo. E 3. Cumprir os prazos estabelecidos. Consequentemente, na segunda resposta, né, na segunda questão, trouxe a contribuição enganar o cliente, utilizar a falta de conhecimento do cliente para cobrar mais caro e oferecer um prazo curto para ganhar o serviço e não cumpri-lo. Então, a gente consegue observar que a atividade que foi proposta para os alunos é justamente para a gente identificar dentro do estudo que nós tivemos agora, nas relações profissionais, essa conduta. Nós temos uma conduta profissional e muitas das vezes, na maioria das vezes, e tem que ser estabelecida uma conduta ética, né? Quando burlamos algum tipo de comportamento, somos antiéticos. O Silvio aqui de Porto Velho também dividiu aí os alunos em grupos, né? Aí o grupo da Lúcia, da Monique e do Cristileudo colocaram na primeira, honestidade, respeito ao próximo, e responsabilidade pelos seus atos. E na segunda, oportunismo, né? Acredito que fazendo a leitura da charge, a trapaça, o abuso de poder, a enganação, o peculato, o desrespeito, a desonestidade e ser omisso. E um outro grupo também já reforçou essa situação, e eu já daqui a pouco passo a palavra para a professora Cléo, que eles, na primeira pergunta, apontando então essas condutas éticas, a ética, o respeito, a capacidade de ser verdadeiro, comunicativo, solidário e boa conduta no ambiente de trabalho. Ao passo que as relações antiéticas é a falta de caráter, a arrogância, a falta de companheirismo, o individualismo, a ambição como fator principal sem respeitar o próximo. Eu acho que a charge ela deixa bem claro quando nós temos profissionais, e seja ele de qualquer área, que se utiliza do oportunismo, se utiliza da boa vontade, de repente, do cliente para usurpar, para enganar, para trapacear, e acredito que está sendo
bem contemplado aqui com a contribuição. Professora Cléo. Ok, obrigada pelas contribuições. Então, uma palavra que eu ouvi aí do professor, que eu acho que é muito interessante a gente refletir, é a questão do companheirismo, né, em oposição ao oportunismo, que foi o que nós trouxemos aí na charge. Então, essa questão do companheirismo é muito importante na ética profissional, numa postura profissional, porque você está na empresa para fazer a sua parte, para desenvolver o seu papel dentro das suas atribuições, mas você também está para possibilitar com que as outras pessoas também possam desenvolver o seu trabalho. Então, é importante a gente refletir nesse sentido aí, resgatando a ética do discurso, resgatando a ética da América Latina, da busca aí do respeito ao outro, do respeito à alteridade. Então, não sou eu, mas é o outro, mas o outro é um profissional como eu. O outro é um ser humano como eu. E aí, resgatando ainda a ética dos direitos humanos, o outro é um ser humano como eu que também tem os seus direitos. Então, enquanto profissional, nós não podemos ir para uma empresa achando que nós temos que ter ali apenas atributos técnicos. Não, nós temos que ter atributos técnicos, mas nós vamos estar lidando com pessoas. E essas pessoas vão ver em nós um profissional, mas em primeiro lugar uma pessoa, um ser humano, né? E esse ser humano, ele é ético, ele age moralmente, então você vai estar sendo julgado moralmente em todas as suas ações. Você pode ser o melhor profissional, ter uma técnica apuradíssima, mas se você não for um ser humano, um sujeito ético, um sujeito moral, provavelmente você não poderá continuar no grupo, né? O grupo vai buscar isso, vai querer isso de você. Por isso que aqui no IFRO, vocês têm essa formação técnica, não só aqui, como toda a educação, né? Ela busca, tem essa tônica agora de formar o profissional tecnicamente, mas também formar esse profissional na sua moral, na sua ética, né? Levá-los a uma reflexão ética do seu dia a dia, tanto quanto pessoa quanto profissional. Vamos ver se temos mais alguma contribuição. Professora Cléo, eu me lembro quando a gente se reuniu para nós planejarmos essa aula, a senhora você falou da questão profissional, da honestidade, e também usou um termo que eu achei muito interessante, formar uma consciência profissional. É muito fácil o aluno se formar no curso. Formou no curso e depois não lembrar de maneira nenhuma de uma formação consciente daquilo que ele vai passar para frente. Ele se formou no curso, pegou o diploma, só que ele não tem, de repente, comprometimento nenhum com o cliente dele, com os colegas de trabalho dele, com o chefe dele. Eu vou para a contribuição de Colorado do Oeste, com a Cláudia. As principais condutas éticas são honestidade, e aqui nós temos nas nossas respostas, bate com as nossas respostas, que é primar pela honestidade, respeitar as normas de trabalho e valores como positivos na sociedade. Eles colocaram pontualidade, assiduidade, sigilo, respeito à privacidade, espírito de equipe, não ser preguiçoso, ter e tomar uma atitude e oferecer sempre algo mais, né? E na parte também que contribuíram da questão antiética, né? Que muitas das vezes eles enrolam, pessoa que pode enrolar no serviço, é desorganizado, fofoqueiro, arruma uma certa intriga. Então, essa é a contribuição lá de Colorado, que também está trazendo participação do Elcio, do Gilberto, da Patrícia e dos demais grupos que estão lá. Professora. Ok. No intervalo, nós também observamos alguns questionamentos que foram feitos. Eu esperava que fossem mais sobre a disciplina, né? Mas o pessoal está com uma dúvida aí em relação à próxima aula. Gente, a nossa próxima aula, nós teremos uma aula inicial que vai ser a revisão, nós vamos revisar o nosso conteúdo, portanto vai estar aí para vocês na carta de navegação as orientações, mas eu já vou adiantar aqui para vocês fazerem as leituras, pega o livro de vocês, o caderno, faz a leitura, grifa, coloca ali uma interrogação onde você não estiver entendendo, porque nós vamos estar na próxima aula para fazer a revisão e tirar todas as dúvidas. E logo após a aula vocês já terão a prova,
Tá? Então, não vai ter essa atividade como nós estamos fazendo agora, vai ter a aula, que vai ser a aula de revisão, e depois vocês já vão fazer a prova. Portanto, durante essa semana, vocês têm que estar se preparando para essa prova, fazendo as leituras, podem colocar as perguntas para o tutor lá, perguntar para ele qualquer dúvida. O professor Mel que está sempre entrando lá, né, professor, no AVA, para ver o que vocês estão colocando, quais são as dúvidas, para a gente estar colocando para os tutores aí poderem responder para vocês, ok? Vamos ver mais algumas respostas. Na verdade, agora eu tenho uma pergunta, professora Cléo, do aluno Andrew Leite, aqui de Porto Velho, né? O que é preciso para o empregado crescer com ética dentro de uma empresa, né? Essa é a pergunta dele. Bem, as primeiras respostas aí, né, de todos os grupos, quais são as posturas que nós devemos ter para agir eticamente e profissionalmente? Então, a questão da honestidade, a questão do respeito ao outro, da própria formação técnica, viu, Elton? Aluno Elton? O aluno aqui de Porto Velho, o Andrew. Andrew, desculpa. Então, Andrew, você é muito importante essa sua pergunta, porque esse se perguntar, né, esse refletir, que é justamente o papel do exercício ético, a gente refletir sobre o que é bom, o que é certo, como que eu posso agir no meu dia a dia para que eu possa agir eticamente, para que eu possa atender a moral da minha sociedade. Bem, a primeira coisa é você conhecer a moral da sua sociedade, que isso a gente conhece, né? Já é repassado a questão da honestidade, a questão da lealdade, da fidelidade e do profissionalismo. Por que eu coloco sempre o profissionalismo? Porque o profissionalismo também é uma atitude ética. Isso é uma das coisas que eu quero frisar bem para vocês, que você ser um bom profissional, ser bem capacitado, ter conhecimento, isso já é uma atitude ética. E depois disso, na sua relação com os seus pares, você respeitar essas pessoas, ser fiel com o que elas fizeram, né? Não querer fazer como aí na charge, pegar os méritos dos outros e trazer para si. Isso é reconhecido na empresa. Eu trabalho numa empresa há 11 anos e o que eu percebo é que, apesar da minha formação, de todo o meu conhecimento, o que na verdade, né, o que marca a minha presença nessa empresa são justamente as minhas atitudes, né, o meu comportamento que eu busco, né, que seja sempre ético. Então, Andrew, é uma busca. Todos os dias você tem que querer, como nós falamos na aula hoje, ok? Vamos lá, professor? Bom, o Silvio deixou uma contribuição aqui interessante. Após a verificação, né, de todos os grupos lá, dessa dinâmica da nossa atividade, ele destaca aqui as respostas: dignidade, profissionalismo, como a gente já falou, valor à vida, honestidade e não ter preconceitos de cor, raça, sexo, religião. E a segunda questão da corrupção. Eles fizeram o grupo aqui de Porto Velho, tanto quanto os outros de Colorado, a gente agradece até a participação de todos os polos que estão aqui com a gente agora, e todos eles estão trazendo respostas dentro da proposta mesmo da atividade. E eles colocaram aqui tanto a questão desse comportamento ético, quanto desse comportamento não ético, né? desse comportamento antiético. Então, ele traçou aqui, por exemplo, na segunda, corrupção, peculato, fraude, falsidade, como já foi falado, homofobia, racismo, e uma série de fatores. Como a professora Cléo falou, você trabalha numa empresa, você se forma num curso para atender, por exemplo, a um desejo pessoal teu, e você vai estar inserido dentro de um grupo. A partir do momento que você vai estar inserido dentro de um grupo, você tem que prestar contas. Na nossa vida a gente sempre presta conta para alguém, né? E lá nós temos o nosso chefe. Imagine você não prestando conta para o chefe, chegando na hora que quer, aí fica muito fácil, né? Então, acredito que essa contribuição, professora Cléo, dos polos e dos alunos estão dentro da nossa proposta. É fácil pegar o cesto cheio de peixe quando eu não pesquei, né? O camarada não olhou, não prestou atenção, não vigiou, eu vou lá e pego, e para satisfazer o meu bem. Eu não tive esforço de pegar a vara, eu não tive esforço de repente o camarada ficou, o cidadão ficou o dia inteiro no sol, pescando, tentando para a sobrevivência dele, e eu vou lá e simplesmente subtraio esses peixes para o meu benefício próprio.
Ok, obrigada. Bem, nessa última contribuição, gente, os alunos falaram uma coisa interessante a respeito do preconceito. O preconceito, a homofobia, o racismo, todos esses sentimentos que nós temos, o etnocentrismo também, são sentimentos que advêm justamente do nosso não respeito à alteridade, do nosso não respeito ao outro. Então, esse sentimento que nós temos e que muitas vezes se reverte em ações, também isso é antiético, né? Porque qual é o princípio que eu busco para agir com o outro? É um princípio de respeito ao próximo, é o princípio do racismo, do etnocentrismo, da homofobia. Se for o princípio desse sentimento, então eu estou sendo antiética nas minhas ações. Então, quando a gente fala de preconceito, de homofobia e de racismo, nós também estamos falando de sentimentos e de atitudes que decorrem desses sentimentos antiéticas, né? Isso a gente vai reforçar na próxima aula também. É interessante que no nosso dia a dia, na nossa cultura, nós geralmente recebemos, né, essas informações, às vezes uma formação mesmo, que é uma formação racista, ou uma formação homofóbica, né, que nos leva a agir. Mas aí é que entra a ética, gente. É justamente o momento de nós pararmos e refletirmos. Espera lá, esse sentimento, essa minha atitude racista, antiética, preconceituosa, ela é uma atitude ética? Nesse mundo da informática, das redes, da internet, especialmente nessas redes sociais aí que a gente está todo dia ali ligado, nós encontramos muitas mensagens racistas, muitas mensagens homofóbicas, né, que estão desrespeitando as pessoas, tirando a dignidade das pessoas. Isso nós não podemos aceitar. Isso também é antiético. Então, vocês que estão aí sempre nas redes, né, busquem também trabalhar para que isso não aconteça. E voltando para a ética profissional, ainda nas redes, né, nós temos que ter muito cuidado com as redes também, porque às vezes um profissional que na empresa se mostra, né, uma pessoa correta, aí aqui entra a coisa da ética também, né, ser ético não só quando se está vendo, mas também quando ninguém está vendo, porque na rede as pessoas se mostram o que elas realmente são, parece que elas esquecem que tem outras pessoas vendo, e elas têm atitudes racistas, homofóbicas, preconceituosas, e o seu chefe vai ter acesso a essas informações. Então, já que nós estamos adquirindo uma postura ética profissionalmente, que essa postura também vá para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida familiar, para a nossa vida particular. Não adianta você ser um sujeito ético na empresa e essa sua eticidade não se fazer presente no seu dia a dia. Nós temos que ter coerência enquanto sujeito ético. Então, para o Andrew também, que fez a pergunta, eu acho que isso também responde aí a sua pergunta, Andrew, dessa busca de coerência no nosso dia a dia, né? Uma coerência ética, ok? Mais alguma coisa, professor? Não somente fechando só com o polo de São Francisco do Guaporé com a Marlene, também os alunos Gessé, Júlio e Paula, né, também contribuíram dentro da nossa proposta. E a gente vai encerrando a aula por aqui, e a gente vou passar a palavra para a professora Cléo, e lembrando que você nessa semana, né, vai dando atenção às atividades, porque na próxima aí já né, professora, a nossa prova, a nossa revisão, e atentar para todas as atividades que nós estamos passando. Professora, muito obrigado, boa noite. Ok, boa noite, professor, boa noite a todos. Espero que vocês tenham uma semana muito produtiva aí de estudos, e na próxima semana a nossa prova vai ser uma prova tranquila, não se preocupem, vai ser bem dentro do que nós estamos estudando, né? Uma coisa bem prática, não se preocupem muito com essa teoria toda que a gente está aí. O que importa é a nossa prática do dia a dia, ok? Boa noite.